Olá, começa agora a primeira parte do programa Insight, Gerando Novas Ideias, com o tema crack. É possível evitar a recaída? Meu nome é Luiz Gracindo e o objetivo do nosso programa, que é uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, é trazer pesquisadores, cientistas que estudaram o SUS, que vêm aqui dar uma devolutiva do resultado dessas pesquisas para o trabalhador da saúde. Você pode mandar suas perguntas para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou através das nossas redes sociais. O uso do crack hoje é uma triste realidade do nosso município e muitas tentativas são feitas para o tratamento, acabam recaindo numa questão grave que é a dependência e as recaídas frequentes dos usuários de crack. Para falar um pouco desse tema, nós trouxemos a pesquisadora Solange Napo. A Solange ela é professora do curso de farmácia da Unifesp de Diadema e também da pós-graduação em medicina preventiva da Unifesp, sendo também pesquisadora do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, o CEBRID. Como vai, Solange? Vou muito bem, muito obrigada pelo convite, um prazer imenso estar aqui. A Solange vai apresentar para a gente os resultados da sua pesquisa, motivos apontados por usuários de crack como desencadeadores de recaída e avaliação de fatores predisponentes que levam a esse quadro. Solange, vamos começar falando um pouco sobre o crack no Brasil. Por que é que de repente ele se tornou uma droga tão popular aqui, não apenas em São Paulo, mas já em diversas cidades do Brasil? Eu acho que tem dois fatores mais importantes, característicos dessa droga, né? Aqui em São Paulo a gente tem essa droga desde o final de 80, comecinho de 90, ela veio e foi a primeira cidade onde ela se instalou e depois abriu para o resto do estado e mais tarde para outras capitais. E assim, as duas características básicas dela para se tornar tão popular, primeiro, sem dúvida, o preço, muito mais... Ela é barata, né? Ela era barata, quer dizer, é uma coisa um pouco mentirosa essa, né? Mas ela é barata por unidade, não é barata para se manter uma dependência, né? O usuário de crack usa muito mais droga, que crack é cocaína, ele usa muito mais droga do que os outros usuários de cocaína pelas outras vias, né? E então, o que era barato de início, a unidade, se eu comparar uma grama de pó com uma grama de pedra, sem dúvida, uma grama de pedra é muito mais barato que uma grama de pó. Porém, eu uso muito menos pó do que pedra. Então, essa diferença, esse desbalanço é que causa um preço, esse preço inicial barato acaba não se mantendo durante o uso dessa droga por um dependente. Fora isso, é a forma rápida em que os efeitos surgem, né? Entre todas as vias de uso da cocaína, né, que é a via aspirada, que é a via pulmonar, que é a via endovenosa e a via fumada, né, que é a via nasal, né, que é a via aspirada, e a via pulmonar, que é essa, que é do crack, que é a mais rápida, que os efeitos ditos prazerosos acontecem muito mais rapidamente. Então, isso, do ponto de vista do usuário, é extremamente importante, né? Ele utiliza a droga e ele não precisa esperar 15 ou 10 minutos, segundos ele já está sentindo o efeito. Isso faz com que a droga existam vários adeptos a ela, exatamente por esses dois fatores principais. Mas existe um conceito divulgado na mídia que o crack, inclusive, ele dá uma dependência que é instantânea. Primeira vez que você usa o crack, você já está dependente. É verdade isso ou é um pouco Olha, Gracindo, quando essa droga surgiu no final de 80, como eu disse para você, a gente tinha muito pouco conhecimento dela. E o que a gente tinha de visão e de contato com os usuários que iniciavam,
Era exatamente isso, que ele utilizava a droga e num mês, 2 meses, ele já era um compulsivo e em 3 meses ele já era um dependente. Naquele momento, isso até tinha algum fundo de verdade, aliás, muita verdade, por conta de que aqui em São Paulo, a situação foi bem estranha da implantação do crack, né? Ele foi implantado assim por uma estratégia única do tráfico. O traficante se deixou e isso eu visitei em muitos locais, então posso te dizer que é uma verdade, as bocadas aqui de São Paulo deixaram de vender maconha, deixaram de vender qualquer outra droga. Então aquele menino que ia numa bocada comprar maconha, pedia maconha e o dono da bocada, o traficante que lá estava, dizia, mas olha, eu não tenho, mas eu tenho uma droga nova aqui, que também você só fuma. E com isso ele instalou o crack involuntariamente. Ninguém ia lá para comprar o crack, iam lá para comprar outras drogas, e principalmente maconha. Tem várias falas e vários locais. Uma estratégia de mercado, infelizmente, uma estratégia muito bem sucedida, muito bem sucedida. Então, depois de um tempo, era venda casada. Eu levava crack, mas eu tinha que comprar maconha. Eu que comprava maconha, mas eu tinha que levar crack junto. Com isso, assim, rapidamente o crack se difundiu em São Paulo e depois o menino usava e tinha um efeito muito importante, um efeito prazeroso muito rápido e era freguês para toda a vida. Na sequência ele voltava para comprar e aí o efeito é rápido, ele acontece rapidamente e ele tem uma duração pequena. De 5 em 5 minutos ele tem que usar a droga. Então ele comprava, ele voltava para usar a pedra, ele voltava para estar usando a pedra novamente e comprá-la outra vez. Então, essa situação, de início, o menino era não só o menino, como todos os profissionais ligados à área, nós desconhecíamos essa droga tão poderosa, né? Fora isso, o crack surge no momento de uma epidemia de HIV, onde um dos grupos vulneráveis era exatamente o usuário endovenoso de cocaína, né? Onde ele começa a fazer a mudança de via. Todo mundo estava voltado para aquela situação, que era uma situação que o desfecho era a morte, né? Então todo mundo voltava. O crack, quando chega, e se a gente lê alguns artigos da época, né, alguns artigos científicos, ele surge como redutor de danos. A gente imaginava que o menino que saísse ou usuário de droga endovenosa, que naquele momento era cocaína endovenosa, se ele passasse para outra via, que era a via fumada, ele teria muito menos danos do que... E realmente há um trabalho que se mostra a redução do contágio de HIV, principalmente em Santos, exatamente por essa mudança de via, que era uma verdade, só que a gente não sabia que fumar o crack, a gente trazia outra gama de problemas diferentes das outras, mas que eram tão graves quanto. Então, naquele momento, se desconhecia o crack e se demorou para entendê-lo. E aí, naquela época, achava que não era possível tratamento. Não era possível e o usuário de crack já era tido mesmo como um compulsivo rápido, dessa forma como eu te contei. Os anos foram passando, o tempo foi passando e a gente viu que não era bem assim. Há usuários controlados, os usuários começaram a entender como usar a pedra sem se transformar em um compulsivo rápido. Hoje, raramente a gente encontra um usuário de crack que só use a pedra. Ele usa a pedra sempre associada a uma outra droga, principalmente maconha. Com isso diminui aqueles efeitos negativos que são desagradáveis, que é a psicose, a fissura. Ele consegue abrandar isso e com isso ele consegue utilizar de uma forma um pouco mais controlada. Não tem uma qualidade de vida, porém ele não é um compulsivo disfuncional, vamos dizer assim. Assim, Solange, eu penso que como toda droga, as pessoas não vão conscientemente se afundando na droga. Elas acabam pensando, eu deveria parar, eu deveria reduzir, e aí entra numa situação
O usuário do crack, ele tem estratégias para tentar reduzir o uso da droga? Tem. Boa pergunta essa, Gracindo, porque é uma coisa interessante o limite do homem, né? Assim, ele tem um limite, um limite meio difícil de a gente imaginar que esse limite é tão distante, entende? A gente imagina, vou te explicar melhor. A gente seguiu alguns usuários de crack, não para esse trabalho Recaída, mas para um outro, e a gente imaginava o seguinte, que a hora que ele começasse a decair, que ele perdesse o seu status de vida, que ele perdesse família, que ele ficasse um moribundo aí na cidade, que ele perdesse tudo isso, ele falaria, agora eu vou parar. Mas não era bem assim. Ele ainda continuava dessa forma durante um bom tempo e depois ele evocava para parar, não a sua condição, né, depauperada, de um físico já totalmente prejudicado pela droga. Ele evocava situações muito estranhas e isso era constante nos discursos. Não, eu preciso parar porque eu perdi minha família. Ele perdeu a família lá atrás, há alguns anos. E o que era difícil, porque ele imaginava que essa família estava íntegra, esperando, quer dizer, eu perdi minha mulher. Imagine que a mulher, 5 anos, aguardando uma figura que foi para a rua. Então, ele tinha, o que também é um complicador, porque quando ele volta, nada disso que ele idealizou está lá, né? Ele acha que o mundo está diferente, essa mulher ele já não está mais. 5 anos chapado. Esse filho já entendeu que esse pai o abandonou, que é um pai desnaturado, que é um pai que usa droga. Então, essa situação que ele cria para voltar, que é forte, é bem forte. Ele evoca a família, seja a família de origem, seja a família que ele constituiu, os filhos que ele deixou, o trabalho que ele perdeu, mas isso bem depois, um tempo muito maior, né? Um tempo que a gente imaginaria que ele pudesse evocar isso logo depois, porque ele perdeu isso logo de início, mas não é bem assim. E aí o tema atual, dessa pesquisa atual foi a recaída. A recaída, exatamente. Como é que vocês imaginaram estudar esse tema? Então, quando a gente começou a trabalhar com esse tema, a gente observou muito na leitura de artigos que o crack era uma das drogas que mais recaída causava. O que era recaída, né? Vamos explicar um pouquinho o que é recaída. O usuário passa por um tratamento e depois ele recai. O recai não é usar uma vez depois que ele está abstinente, ele alcança a abstinência ou não, ele usa de forma controlada, hoje se aceita isso. Ele não é um usuário compulsivo, mas ele usa de forma controlada, ele está envolvido na sociedade, ele mantém emprego, ele mantém família, mas ele continua utilizando. Se aceita isso como um tratamento de sucesso. Como um tratamento de sucesso, que aliás é isso mesmo que a gente tem que aceitar. Isso é um tratamento de sucesso. O difícil, né? Um tratamento onde ele era um compulsivo e de um tempo pequeno eu quero que ele seja um abstinente para sempre, né? Então, esse é um tratamento de sucesso, muito aceito em vários CAPS-AD. O CAPS-AD aceita essa situação, que é um tratamento de sucesso. Aliás, não é só o Brasil que aceita, isso já é uma prática em vários países. Então, a ideia, assim, ele passa a ser... Ele continua tendo uma vida social razoável e ele usa droga, no caso, crack. Tem um que usa álcool, tem outro que usa maconha, tem outro que usa outra droga, ele usa crack, mas de uma forma mais controlada, de uma forma não compulsiva, de uma forma não disfuncional, vamos dizer assim. Ok, Solange. E aí você me perguntou o que é recaída? A recaída é exatamente eu voltar a usar do mesmo jeito que eu usava anteriormente, quando eu comecei o tratamento, ou pior, ou de uma forma mais compulsiva. Então, recaída é isso. Não é usar de vez em quando, não é usar pontualmente. Um dia eu fui lá e usei crack, no outro dia eu estava abstinente, mas usei uma vez. A gente não considerou esse fato como recaída, que aliás, a definição de recaída é exatamente essa que eu estou lhe dizendo. É voltar a utilizar da forma compulsiva que eu usei quando eu iniciei o tratamento,
ou de uma maneira até pior. Ok, Solange. Então, foi muito interessante falar contigo sobre o crack, mas assim, infelizmente temos que encerrar agora o programa Insight, que hoje está falando sobre o tema crack. É possível evitar a recaída? Com a farmacêutica, professora do curso de farmácia da Unifesp de Diadema, professora também da pós-graduação de medicina preventiva e do CEBRID, que é o Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas, a Solange Napo. Solange vai falar para a gente no próximo programa, a segunda parte desse programa, sobre os motivos apontados por usuários do crack como desencadeadores de recaída e a avaliação dos fatores predisponentes que levam a esse quadro. Mande suas perguntas sobre o tema para o nosso e-mail, canalprofeitura.sp.gov.br ou através das nossas redes sociais. Meu nome é Luiz Gracindo e eu espero você na próxima terça-feira, ao meio-dia, aqui no Canal Profissional, essa TV que é feita por você e para você.